Seja bem-vindo ao canal Antropoceno. Nós vamos hoje bater um papo aqui sobre cultura e identidade, visando a tua prova que vai acontecer lá no dia 5 de novembro. Eu quero logo te avisar de uma coisa. Isso não é uma aula. Nós não vamos aqui trabalhar da forma tradicional com o conteúdo, da maneira como você vê na sua sala, lá no seu colégio. A gente está pensando em você na sua casa, deitado na sua rede, no seu sofá, assistindo no seu celular, no seu tablet, no seu notebook. O nosso objetivo é tentar te mostrar como perceber a prova do Exame Nacional do Ensino Médio sem estar tão focado em estar estudando conteúdo, em estar reforçando um conhecimento que eu sei que você já deve ter ou que você se esforçou para ter ao longo desse ano. A gente pode pensar na prova a partir da própria linguagem da prova, da matriz de referência de ciências humanas. É isso que a gente vai fazer hoje com a competência 1, logo depois da vinheta. Estamos de volta. Eu estou aqui com o professor Fabrício Machado, professor de Sociologia, professor da equipe do Antropoceno. Ele tem realmente muitas dicas interessantes para nós daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar só o Ramon para a gente poder fazer a coisa direito. Professor Ramon de Filosofia, também professor da equipe do Antropoceno. A gente está em 3, mas nós, na verdade, somos um quarteto. No próximo programa você vai ver a presença do professor Marcondes, com a mesma pegada, com o mesmo objetivo, que é da gente tentar pensar e entender um pouco melhor como é que funciona a nossa matriz. Gente, cultura e identidade é o ponto de partida, é a competência 1 da nossa prova, certo? Eu sempre digo para os meus alunos que pensar em cultura é, acima de tudo, pensar sobre a passagem do ser humano pela Terra. As manifestações da presença humana, sejam elas em termos materiais ou imateriais, seja na construção das cidades, seja na formulação dos postulados científicos, seja na arte, seja na filosofia, nas religiões, nos sentimentos, nas sensibilidades. Quando você fala em algo que é cultural, você está falando, está partilhando uma experiência do homem, não é isso? E essa competência, ela diz que o aluno precisa compreender os elementos culturais que constituem as identidades. O que seria essa identidade, Fabrício? Como é que a gente pode falar para esse garoto que está aí há pouco mais de 2 semanas da prova, esperando por ela ansiosamente, nervoso? O que ele deve entender como identidade, velho? Olha só, nós estamos aqui para mostrar, né, claramente, Marques, a situação que envolve esses conceitos que permeiam a nossa competência número 1. E como você bem disse, né, esses conceitos atrelados à nossa competência, que estão amarrados junto às nossas habilidades, identidade, na verdade, é uma espécie de especificidade, uma característica que é atribuída ao indivíduo a partir de uma noção de pertencimento, tendo como ponto de referência um grupo, uma sociedade, né, um grupo de pessoas. Então, o se sentir, né, parte de uma determinada cultura é quando você comunga desses elementos, quando a gente comunga dos símbolos, que inclusive, é bom que o Ramon está aqui com a gente, e aí a gente fala muito, a gente relaciona bastante, fazendo o link entre essa questão da cultura com elementos simbólicos. Porque cultura, primeiramente, né, antes de a gente falar um pouco mais sobre identidade, é comum a gente ouvir até então dizer que certa pessoa não tem cultura. É comum você ouvir dizer pessoas que, na verdade, possuem um determinado gosto musical, ou simplesmente pelo fato de não ter o hábito da leitura, ou não ter um gosto apurado por belas artes, dizer que essa pessoa não tem cultura. Isso está errado. Até porque cultura é uma representação de origem simbólica de produção humana. E isso tem a ver com aspectos racionais. Nós produzimos cultura, né? A linguagem é um elemento simbólico, o modo de se vestir é um elemento simbólico, né? Os costumes, os valores, isso é incomum entre nós. A noção do pertencimento. Eu se sentir
parte, né, me sentir parte de uma determinada cultura, de um determinado grupo, a partir dos reconhecimentos dos elementos identitários. E cada um pode participar até de... Tipo, a questão da identidade ela é tão interessante porque o indivíduo ele pode participar de mais de um grupo ao mesmo tempo. Ele pode ter diferentes identidades. Você tem a identidade étnica, você tem a identidade regional, você tem a identidade religiosa, você tem a identidade nacional. Isso. Né? Então, nós todos, seres humanos, nós estamos comungando com essa ideia de pertença. E a pertença, ela parte da partilha de elementos culturais também. Né? Por isso que o texto diz, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. São os elementos que nos tornam um grupo. Agora, na prova, Ramon, a gente nota, a gente já conversa sobre isso há bastante tempo, na prova, na maior parte das questões da competência 1, a ideia de identidade ela joga um pouco para uma ideia de identidade coletiva. Sim, né? Sim. É justamente nisso que o Fabrício falou agora há pouco, das múltiplas formas de pertencimento. A gente vai esmiuçar isso ainda, mas eu acho que a gente não pode passar desse ponto sem que a gente faça a ressalva de que quando a gente trabalha com a filosofia, especialmente com a filosofia clássica, não é isso? Existe uma percepção um pouco mais específica do que seria essas noções de cultura e identidade. Se essas percepções não norteiam a competência como um todo, mas elas podem aparecer como objeto, não é? Pode aparecer como um tema de prova quando você está tratando ali das teorias do conhecimento, lá do mundo antigo. Fala um pouco para a gente, fala um pouco lá para o rapaz, para a moça que está nesse momento tomando seu lanche em casa, assistindo esse programa, sentado no sofá, passando o pé no cachorro. Bem, Marcos, é isso mesmo. Quando a gente olha a ideia de identidade aplicada na prova pelo recorte filosófico, a gente vê muito essa ideia do pensamento grego clássico. Então, a primeira ideia que se tem são dos filósofos pré-socráticos, né? Dentre aqueles que vocês sempre ficam me encarnando, o Parmênides é um filósofo que sempre vira e mexe, ele se faz presente porque ele trabalha a ideia de identidade como ser, como a questão do pensamento que repousa em um objeto. E aí, Fabrício, a gente cria realmente essa questão simbólica, né? Então, o logos, a razão, ela vai ser esse elemento que vai interpretar e vai entender aquilo ali. E, continuando com a proposta, a gente pega logo a habilidade 1, que vai trabalhar dessas fontes documentais, né? Só para te ajudar, o texto da habilidade 1, ele diz interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Esse é o texto. Manda ver. E dentro dessa questão, dessas fontes documentais, o que a gente percebe? O texto apresentado de um filósofo e esse filósofo expondo exatamente a sua ideia que dá a questão dessa identidade. Então, dá um exemplo aí pra gente. Vamos entender como é que é isso. Materializar a coisa. Tem um item que caiu no PPL da prova passada, de 2016, onde traz o texto de Platão. E Platão fala da relação... Esse texto está aparecendo agora. Da relação entre o ser e o objeto. Então, por exemplo, eu estou vestido esta camisa é um objeto que para Platão é uma cópia da ideia de camisa. Então, a identidade, ela vai acabar repousando no quê? No ser que vai ser pensado, que aí entra o caráter da produção da cultura, porque é uma expressão humana, o conhecimento, e dessa questão, o objeto que a gente acaba vendo. E Ramon, isso aí é o que se chama de elemento mimético? Perfeito. O que os filósofos gregos, Platão e Aristóteles, chamavam de mimesis, né? Que é a própria imitação. É a própria imitação. Então, essa consideração, ela tem que ser muito assim, levada a sério, porque a prova, desde 2009 até 2016, ela sempre vem trazendo ali um texto clássico. E essa ideia de identidade, ela permanece. Agora, é óbvio, é o recorte que nós temos do pensamento grego. Não significa que a ideia de identidade que nós temos a partir da produção cultural, da relação das produções humanas, históricas e sociais, ela acaba dando conta de tudo. Porque você pega, por exemplo, o pensamento moderno, a identidade ela já começa a flutuar, ela já começa a ser ressignificada. Justamente nós temos um outro filósofo que também é bastante cobrado, já caiu bastante, que é o Descartes. E qual é a principal ideia aí de Descartes na prova? É exatamente a autonomia.
o sujeito pensante. Esse sujeito que se relaciona com o mundo que ele acaba vendo, que ele acaba interpretando, vai fazer com que a sua ideia de pertencimento, de identidade, de produção cultural seja totalmente ressignificada. Beleza. Eu acho interessante essa discussão. Talvez se você não for nosso aluno, se você está assistindo esse vídeo e não é aluno da gente, ou se você não é da mesma cidade que nós vivemos, você está assistindo em outro estado, a gente está o tempo todo falando aqui da habilidade, da competência. Às vezes o professor tenta fazer um enquadramento na habilidade e não tem tanto cuidado. Esses enquadramentos que a gente está falando, eles são enquadramentos baseados num documento que o INEP, que é a instituição que prepara a tua prova, ele libera todos os anos, que são os microdados. Lá nos microdados você encontra exatamente o modo como o professor que elaborou a tua questão enquadrou aquilo na prova. Isso nos permite fazer essa estatística, esse balanço de como é que esses temas aparecem. E, gente, a habilidade 1, que nós citamos agora há pouco, ela é, sem dúvida alguma, a principal habilidade da filosofia. Isso. Ela não é tão explícita quanto a ética, por exemplo, que é um conceito filosófico escancarado, mas a quantidade de itens que aparecem nessa habilidade 1 é muito grande. Para mim, por exemplo, que sou professor de História, essa competência 1 ela é muito interessante para discutir dois temas que são figurinhas carimbadas na tua prova, que é o tema da história indígena e é o tema da história da África. A gente sabe, por exemplo, que existem duas leis, uma lei de 2013 e outra de 2008, que elas tratam da obrigatoriedade do ensino de história da África e de história indígena no âmbito do ensino médio, principalmente em história, literatura e artes. Isso joga essa bola para nós de novo. Eu falei que é principalmente história, mas a sociologia também passa por essa seara dos estudos africanos, dos estudos indígenas. E aí a gente vai encontrar, Fabrício, aqueles conceitos que todo aluno deve reconhecer na prova. Estou falando aqui de etnocentrismo, estou falando aqui de multiculturalismo, de relativismo, de ressignificação cultural, de apropriação, enfim. São conceitos que todo aluno que vai fazer a prova precisa conhecer. Bora tentar dar uma pinceladazinha rápida nisso? O que a gente pode, como é que a gente pode orientar o nosso aluno e os alunos que estão nos conhecendo agora? Você já se inscreveu no canal? Vai ter outros vídeos. Fica ligado, acompanha a gente. Vai lá no Facebook, procura a nossa página, Antropoceno CH, tem dicas todos os dias e você pode falar com a gente por lá, tirar a tua dúvida. Manda ver, Fabrício. Desses conceitos, o que a gente pode reter aqui? O que é bacana, Marques, né, é que se você for dar uma olhada, né, bem detalhada mesmo nos objetos do conhecimento, esses conceitos, eles não são visíveis. Exatamente. Né? Eles não são, no caso, mostrados com clareza. Lá no anexo o aluno não vai encontrar, ele não vai encontrar etnocentrismo, multiculturalismo, mas na prova quando ele a gente encontra. vai para a prova, e aí você percebe um documento que retrata sobre a história, né, dos povos africanos ou então dos indígenas, né, a maneira de como o europeu enxerga, né, a natureza e a forma como o indígena, como o índio enxerga a floresta. Inclusive isso caiu na prova do Enem. Várias vezes. E isso é porque, olha só, isso está relacionado à identidade. Sim. Né? Porque está atrelado também a outro conceito que é muito importante, que é o conceito de alteridade. Né? Só para a gente não perder esse gancho da identidade. Está relacionado à identidade dos povos indígenas, aquilo que identifica o índio enquanto não europeu, não é? Apesar do conceito de indígena ser um conceito generalizante, existem outras formas de identidade indígena que são interiores a esse conceito, e também na contribuição dos povos indígenas na formação da nossa identidade enquanto brasileiros. É importante deixar isso bem claro. Eu entendo assim, Fabrício e Ramon, acho que vocês concordam comigo. Quanto mais você conseguir perceber por que você está estudando esses conceitos, mais fácil vai ser a tua missão. Estudar aquilo que você não sabe para que serve para ti não é interessante, não é gostoso, não é prazeroso. E o Enem, eles nos fala de um ensaio para a vida. Isso, não é? sim. Esse é o slogan, né? A proposta da prova, que a gente observando, ela é muito bela na sua questão assim de expressar ideias, conceitos, bem da questão que está das humanidades mesmo, né? Sim. Então essa questão que a gente fala, que a gente percebe da cultura,
é algo muito rico, é uma produção maravilhosa, humana, que deve ser considerada assim, a partir da sua percepção da identidade, a partir do seu movimento de alteridade, essa capacidade de chegar lá e ver, né, a gente tirar um pouco o nosso óculos etnocêntrico para ver a coisa. Isso torna essa questão do ensaio para a vida muito, muito belo, que a gente acaba a gente até pode, aprendendo com a própria prova. A gente até pode reclamar, dentro das especificidades das nossas disciplinas, sobre uma ou outra questão mal escrita, com uma certa defasagem de leitura, sim. mas isso na minha cabeça, e me parece que para vocês também não inviabiliza o fato de que a prova como um todo ela tem uma proposta bem interessante. Mas a gente deu uma bela interrompida no Fabrício, se a gente não devolver para ele agora, nos comentários vão dizer que a gente não deixa ele falar. São muitas informações, porque se vocês forem perceber de fato, todos esses conceitos que nós vamos trabalhar aqui agora e que nós já começamos a trabalhar, se você utilizasse esses conceitos na prova de redação do ano passado, você teria, né, independentemente de qual foi a sua nota... Lembra para eles aí, qual foi o tema da redação? O tema da redação falava sobre mecanismos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, esses conceitos, né, sobre alteridade, etnocentrismo, relativismo, identidade, diversidade, todos eles poderiam ser utilizados. Não é? Enfim, porque a redação ela caminha ao lado das ciências humanas, não tem como elas ficarem desatreladas. Mas, trabalhando esses conceitos... Mas Fabrício, só para que esse nosso aluno que está nos assistindo, ele possa aprender algumas coisinhas pontuais para a prova. Etnocentrismo, o que seria o etnocentrismo? O etnocentrismo nada mais é do que uma forma preconceituosa no qual o indivíduo, né, ele julga a sua cultura superior à dos outros. Né? Ele avalia a cultura do outro, promovendo uma espécie de menosprezo pela identidade do outro, como se a dele fosse a superior. Então, tem uma imagem, estou te interrompendo, mas é para o bem, por favor, não me queiram mal. Tem essa imagem que está aparecendo, que é essa charge, dá uma olhada. Você está vendo aí a imagem da moça de biquíni, de óculos escuros, olhando para a moça com a burca e só os olhos de fora. Perceba bem como cada uma observa a outra. Uma diz, todo o corpo coberto, apenas os olhos expostos, deve ser horrível viver numa cultura machista. Né? E a outra, olha, tanto corpo descoberto, só os olhos cobertos, é horrível viver numa cultura machista. Ou seja, volta para nós. Aqui está uma imagem que ilustra bem essa ideia do etnocentrismo. Claro que é o etnocentrismo. Né? A intolerância religiosa ela é uma expressão etnocêntrica. A maneira como o europeu passou a enxergar o ritual antropofágico realizado pelos indígenas, pelos tupis guaranis, né, ao afirmar que o índio estava endemonizado, isso é uma prática etnocêntrica. A intolerância por parte do culto às religiões de matriz africanas no Brasil, naquele período, né, mais voltado para o candomblé e mais tarde com a Umbanda. E até hoje isso. Houve o caso recente da senhora lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que teve seu espaço de culto profanado, agredido, né, por motivações de intolerância religiosa. Então, isso são práticas etnocêntricas. E, né, como complemento, a gente tem, claro, um legado contrário, que é a prática, né, do relativismo. Relativizar uma cultura é uma forma de você poder enxergar uma diversidade, promover um reconhecimento e aceitação dessa diversidade cultural. Né? Não proporcionando, no caso, nenhum tipo de negação da identidade do outro, mas entendendo que ele teve uma socialização e uma interação social diferente da minha. Perfeito. Que é o caso, por exemplo, como nós observamos bastante, dos esquimós. Né? Você enxergar uma cultura esquimó e ao perceber que o chefe da família ele cede a sua esposa por uma noite a um visitante, isso é uma questão cultural. Eu não posso afirmar que ele, de certa forma, está fazendo algo errado, né? Pelo fato de eu não fazer isso daqui, porque eu também aqui, claro, na nossa cultura, não querendo me colocar como machista, mas eu não faria isso. Mas eu não vou de forma alguma menosprezar a cultura, né, de outros povos, de outras sociedades, até porque os meios de absorção cultural que se dá pelo meio da socialização, né, é extremamente importante.
compreender que há mecanismos distintos. A cultura, porque ela é dinâmica também. Então, na verdade, quando a gente fala desse dinamismo, né, então, se ela é dinâmica, porque há absorções de outros elementos. Vivemos em uma sociedade, vivemos em um país que ele é múltiplo, um país multicultural, um país diversificado, onde a nossa raiz identitária ela é fruto de um processo marcado pela miscigenação, né? Onde nós temos esses elementos de uma cultura africana, mas vale ressaltar, né? E uma vez conversando, estávamos conversando aqui mesmo e falando sobre esses elementos africanos. Você precisa saber que a África, acima de tudo, ela não é um país, né? Ela é um continente. Então nós possuímos elementos africanos, mas um pouco mais direcionados da Guiné, de Dahomey, da Nigéria, né? Angola. Isso, Angola. Principalmente para o legado religioso, né? Do candomblé, que vieram, no caso, praticamente desses países citados. É interessante que na prova, vamos tentar pensar assim, gente. Falamos agora há pouco sobre a ideia da história indígena e sobre a história dos povos africanos, que o Fabrício está se detendo um pouco mais agora. Mas veja, você tem inúmeros exemplos de itens em versões anteriores do Enem em que você encontra um texto colonial, muitas vezes, autores como Pires de Magalhães Gândavo, Jean Delery, fazendo comentários acerca dos primeiros olhares em torno dos povos indígenas. E uma das coisas que você nota nesses textos é uma certa incompreensão, em primeiro lugar, da cultura do outro, sim, e num segundo momento, um julgamento sobre a cultura do outro, que é um juízo normalmente que coloca essa cultura como sendo inferior, né? Mas não se pode esquecer que isso é uma via de mão dupla. Os próprios indígenas também olham a cultura do branco e também não estão, num primeiro momento, compreendendo essa cultura. O PPL de 2016 trouxe uma questão falando sobre a região do México e trazendo a célebre confusão que os mexicas teriam feito entre os espanhóis e Quetzalcóatl, a serpente emplumada da cosmogonia mexica. Os incas também fizeram algo semelhante com o Viracocha, que é uma divindade pan-andina. Mas o fato também é que, além dessas questões, um outro ponto bastante importante para a nossa prova diz respeito à memória. Não é? Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. E a memória, Ramon, não sei se dá para a gente fazer aqui uma ponte, mais uma vez, com a filosofia. A memória surge com... A palavra memória, ela surge com a ideia de Mnemosine, que é a mãe de todas as ninfas, né? Por exemplo, a Clio, as ninfas que tratam da poesia, que tratam do teatro, Clio trata da história especificamente, são filhas de Mnemosine. Mnemosine seria exatamente a entidade que daria aos gregos a possibilidade de conservar, de reter, né, de não permitir que se caia no esquecimento. Isso vai se vincular também, por exemplo, aos aedos, aos rapsodos, aos trovadores, aos bardos antigos, que por meio da poesia estabeleciam a conservação da memória dos feitos dos grandes heróicos. Como é que a filosofia contribui para essa discussão sobre a memória? A memória, ela passa a ser um elemento importante na questão antropológica, né, na nossa questão humana, justamente para se manter, para se preservar a produção cultural que foi feita, né, pelos passados e tudo mais. E, como você falou, no processo da mitologia, você tem muito a questão da oralidade. Exatamente. Né? Você ainda não tem esse registro, você ainda não tem essa grafia, você ainda não tem aquilo que vai sólido para você voltar. Então, a expressão oral que fica registrado na memória passa a ser um processo pedagógico. Então, a cultura, ela se mantém a partir disso. E o que a gente vê? A memória, ela faz parte dessas experiências que nós temos no nosso cotidiano, mas que precisa ser resgatado, precisa estar lá. Então, como por exemplo... Mas a memória, nesse caso, quando você fala do resgate da memória, toda memória convive com esquecimentos. Sim. Porque a memória é fruto de um processo de seleção. Não é? Então, por exemplo, quando um historiador escolhe um tema,
para fazer uma pesquisa de mestrado, doutorado, para escrever um livro, ele está fazendo uma seleção. Sim, sim, sim. E ao fazer essa seleção, ele tem critérios subjetivos Perfeito. que fazem com que ele entenda que este tema precisa ser estudado, precisa ser registrado e não outro, né? Dentro da sua escolha pessoal, dentro do seu interesse pessoal. A história trabalha com a memória como uma das suas matérias, como uma das suas fontes de informação. E a memória ela se registra de muitas formas. Eu achei muito interessante teu comentário quando tu trazes essa discussão para a oralidade, porque é interessante que, por exemplo, os poemas homéricos, a Ilíada e a Odisseia, eles tiveram o seu registro escrito séculos depois da sua composição. Eu não vou nem entrar aqui na discussão se o Homero existiu ou não. O fato é que a gente sabe que ao longo de muito tempo esses poemas eram cantados, né? Eles eram cantados e são versos enormes. Se eu bem me lembro, são em torno de 10 a 12 mil versos que você vai encontrar na Ilíada e na Odisseia. Você entende? Então, para você conseguir preservar a memória na oralidade, existem ferramentas que são ferramentas mnemotécnicas, por exemplo, onde a música, o ritmo, ele também confere e facilita. Por exemplo, tu sabes cantar Faroeste Caboclo do início ao fim? Não sei. Não sabe, né? Tu sabes cantar Faroeste Caboclo? Eu sei. Eu só não sei se eu conseguiria, com a mesma facilidade, recitar a letra. Porque quando você tem a melodia, Perfeito. a melodia te favorece a memória, favorece o registro da memória. E há vários outros instrumentos. Imagina, por exemplo, hoje nós estamos cercados de ferramentas mnemotécnicas por todo canto. O aparelho celular, o notebook, o tablet, não é isso? Quantos números de telefone tu sabes? Quantos números de telefone tu tem gravado na cabeça? Eu tenho da minha esposa, esse eu não esqueço. O teu, tu sabes? O meu eu sei. Eu não sei o meu. Tu não sabe. Mas quando a gente era garoto, que a gente não tinha essas agendas, a gente tinha vários números gravados. Até os dias dos aniversários, né, dos nossos amigos, às vezes a gente... O Facebook dá uma lembrada. Mas aí vamos pensar, como é que o Estado, como é que a humanidade ao longo do tempo organizou essas ideias mnemotécnicas? Os museus são lugares de memória. Os espaços, né? As bibliotecas são lugares de memórias. Uma coisa que aparece muito na prova vem sendo a questão desses espaços públicos, né? Desses lugares, a ideia dos nomes dos logradouros. Não é isso? Uhum. A gente nasceu numa cidade, não vamos nem dizer qual ou vamos. Nascemos em Belém do Pará. E, por exemplo, quando a gente era garoto, existia 1º de dezembro, que hoje é João Paulo II. Né? Quando você tem essa renomeação dos lugares, você automaticamente está usando uma política via Estado de preservação da memória. João Paulo II não se chamava João Paulo II até a morte do Papa. Pensa, por exemplo, na Praça da República. A Praça da República, ela faz parte de um esforço do Estado brasileiro e mais especificamente do Estado do Pará no sentido de preservar a memória desse novo regime que está surgindo, uma vez que a própria praça, o nome anterior era Pedro II, que fazia alusão ao Império. Gente, só para que a gente não passe em branco sobre isso, que a gente possa caminhar para o final do nosso programa e o aluno tenha a melhor opção possível de estudo, uma questão que não falta na prova é a questão de patrimônio. Com certeza. Patrimônio é um tema que, inevitavelmente... Habilidade 5, né? Habilidade 5, identificar as representações ou manifestações da diversidade do patrimônio. Né? Esse é o texto da habilidade. Então, você vai encontrar esse tema lá no dia 5 de novembro. Lembre que a gente está falando isso aqui para você. Patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial. Qual é a diferença? Remetendo à ideia sobre patrimônio cultural imaterial e imaterial, a gente pode ressaltar, né, dentro do aspecto da nossa região, por exemplo, nós temos o Círio de Nazaré, que é considerado, inclusive, como patrimônio cultural imaterial. Da humanidade. Da humanidade. Dentro do Círio, nós conseguimos identificar alguns elementos que são materiais, como, por exemplo, a corda. A corda ele é um elemento material que ele possui um significado, né, simbólico, inclusive, que demonstra fé, né, que demonstra o sacrifício, enfim. E nós temos o círio por si só, o termo Círio de Nazaré, que é uma representação imaterial,
porque é um elemento, no caso, abstrato, né? Ele é subjetivo. E quando a gente fala sobre o patrimônio ele remete a uma identidade. Falamos em memória. A memória, na verdade, ela se mantém viva, ou ela se mantém, no caso, digamos, praticada, né, no meio social, como elementos de patrimônio. Né? Nós temos a capoeira, inclusive, que ela é considerada também como patrimônio cultural imaterial. Nós temos vários elementos, como as baianas, né, de acarajé, enfim. Então, o patrimônio por si só, ele se mostra como elemento de manifestação que está atrelado a um aspecto da memória que fomenta a manifestação da identidade. Bora organizar algumas coisas aqui, gente. A memória é um elemento cultural que constitui identidade. Isso. Vamos pensar no conceito da competência. Compreender elementos culturais que constituem as identidades. A memória é um desses elementos. O patrimônio é um outro elemento que constitui identidade. E aí eu queria também dar uma contribuição nessa discussão do patrimônio, que eu acho que ajuda a você organizar as suas anotações, o modo como você resolve os itens. Veja só, existem duas instituições que você tem que ficar ligado. Uma delas se chama Unesco e a outra se chama IFAM. Quase sempre, quando você tem uma questão com patrimônio, em algum lugar essas palavrinhas vão aparecer. Até na legenda do documento que o elaborador escolheu para fazer o item. Você já visitou o site dessas duas instituições? Não perca tempo. Dá uma passada por lá, dá uma revirada por lá, porque muitas vezes as imagens da prova saem de lá. Muitas vezes o texto da prova sai de lá. Dá uma sacada nessas duas instituições. E eu quero me concentrar no seguinte: o IFAM, ele organiza o patrimônio cultural material e imaterial de uma forma muito fácil, que vai te ajudar. Por exemplo, existem 4 grandes categorias para o patrimônio cultural material. São os sítios arqueológicos, são os conjuntos arquitetônicos, são as belas artes e as belas artes aplicadas. Sempre que você encontra o patrimônio cultural material, é óbvio, ele vai estar dotado de tangibilidade, ele vai estar dotado de materialidade. As belas artes aplicadas, talvez você fique um pouco confuso sobre isso, são, na verdade, aqueles artifícios, muitas vezes ornamentais, como o forro de uma igreja, como uma porta, que é esculpida de uma forma singular, que detém um valor artístico intrínseco muito forte e que acaba fazendo com que ela seja uma peça de arte, mas uma peça de arte aplicada, não uma arte em si, não como um quadro, por exemplo, ou uma escultura. Então, recapitulando, sítios arqueológicos, conjuntos arquitetônicos, belas artes aplicadas. Na cultura imaterial, no patrimônio cultural imaterial, o IFAM também classifica com 4 categorias. São saberes, formas de expressão, celebrações e lugares. Então, o saber está vinculado àquela coisa, o modo de fazer o queijo em Minas, não é? O modo de fazer a viola, que apareceu na prova do ano passado, o ofício das paneleiras lá no Espírito Santo. Quer dizer, é uma técnica. O patrimônio cultural imaterial dos saberes é o registro de uma técnica. Importante isso. O bem cultural imaterial ele é registrado, ele não é tombado. O tombamento é específico do patrimônio cultural material. Segunda coisa, você tem as formas de expressão, são as danças, né? São as músicas, você vai pensar no carimbó, você vai pensar no samba de roda, você vai pensar no frevo, não é? Você tem as celebrações, é onde se encaixa o Círio de Nazaré, né? É onde se encaixa, por exemplo, o carnaval, é onde se encaixa toda forma de festividade. E o último conceito é aquele que dá um trabalhinho, que são os lugares. Porque você deve pensar, lugar é material. Lugar me leva a pensar num espaço físico. Mas no caso do lugar como patrimônio cultural imaterial, o que está em jogo é o valor simbólico do lugar. O lugar de referência de um povo indígena. Um lugar considerado sagrado por um determinado grupo. Olha como os conceitos se articulam, gente. Sim. Olha só, se um lugar é considerado sagrado por um determinado grupo indígena, esse lugar é um elemento cultural que constitui a identidade desse grupo indígena. Não é isso? Sendo assim, a gente, na sua prova, como é que você resolve isso? Presta muita, mas muita atenção para o documento que a prova traz. Eu falei para os meus alunos, se os meus alunos estiverem assistindo, eles vão ser testemunhos disso. Falei para eles que na última semana antes da prova eu vou mandar fazer uma camisa escrita
leia os documentos, porque os documentos da tua prova, eles são essenciais. Lá está o jogo, lá está a regra do jogo. Algumas vezes você vai resolver o item simplesmente identificando a resposta no documento. Outras vezes você vai precisar interpretar a informação do documento, analisar a informação do documento, mas jamais você vai conseguir resolver com convicção sem os documentos. Gente, a gente passaria aqui provavelmente bem mais tempo conversando, mas talvez você já esteja cansado, você que estava assistindo a gente na rede, talvez já tenha até adormecido, espero que não. Se você ainda está aí, peço para você, dá um like aí com a gente, te inscreve aí no nosso canal, procura a nossa página lá no Facebook e espera o próximo vídeo que vai sair já já, porque o tempo é curto.